Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Ben. Esse é o episódio 23 de 2025. O meu convidado de hoje, gente, além de ser um craque de bola, o cara é um craque de relacionamento, de simpatia, de alegria em servir. E agora, o cara tá quebrando tudo no mercado imobiliário. É isso mesmo. Eu quero apresentar para vocês Cassiano Ricardo, um gaúcho fera. O cara não tá aí para brincadeira. E hoje nós vamos falar de superação, vamos falar de transição de carreira e atuação no mercado imobiliário. Então, olha aí. É imperdível. Tem mais ainda. Olha só, ele passou pela seleção brasileira de base e jogou em grandes clubes da Europa que ele vai contar pra gente. Bom, ele não teve tanta notoriedade na mídia, mas ele construiu uma carreira sólida em diferentes países que eu tô muito curioso aqui pra ouvir. E olha, ele fez parte também da seleção gaúcha de base, um marco muito importante na formação pessoal e profissional do Cassiano. E não só isso, hoje ele é corretor de imóveis e utiliza toda essa bagagem em gestão, relacionamento com os clientes, visão estratégica para oferecer um atendimento consultivo e diferenciado para os clientes. Então, seja muito bem-vindo, Cassiano Ricardo! Bem, Jeder, meu parceiro, querido, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz pelo seu convite, o convite de toda a sua equipe. É uma honra estar aqui, poder participar desse momento tão lindo, né? E o grande objetivo aqui é fazer com que as pessoas nos conheçam e entendam mais, saibam sobre a nossa vida, né? O Legal. Tanto que ela é bacana, o tanto que a vida é boa de se viver. E é para isso que eu tô aqui, para poder contar um pouquinho da minha história, né, Ben? Obrigado. Poxa, olha, desfruta esse momento. Café com Ben é para a gente levar conteúdo para a nossa audiência. Então você que está aqui nos acompanhando, compartilha esse conteúdo, esse Café com Ben. É para você enxergar outras possibilidades na tua vida profissional, para que você também tenha esperança de que você pode transformar a tua história. Então, olha, compartilha, divide com os amigos, fotografa, filma, faz o que você quiser, porque esse conteúdo tá aqui, ó, sendo criado para você. É isso, meu parceiro? É isso. Olha aí, câmera para você, câmera para mim. A gente vai conversar de forma leve aqui. Então, bom demais. Bom, olha, eu quero começar falando da tua frase aqui. Eu adorei a frase. Porque a gente vê o propósito através do que é enunciado pelo nosso entrevistado. E olha o que o Cassiano fala aqui. Do imóvel certo à conquista ideal. Uma jornada imobiliária com dedicação, leal e vínculo autêntico. Caraca, frase poderosa, hein, meu amigo? Me conta mais dessa frase. O que me fala dessa autenticidade, dessa dedicação leal? Conta mais aí, meu amigo. Então, Ben, essa frase, ela começou a ser desenvolvida quando entrei no mercado imobiliário e muito derivado do futebol, né? O futebol, ele me proporcionou inúmeras experiências e sempre eu fui trazendo, e todos os amigos que eu tenho do futebol, irmãos que a vida me deu, porque às vezes a gente tem muito mais amigos que se tornam irmãos do que os próprios irmãos, né? Então, eu tenho muito essa linha de raciocínio e quando eu aprendi com o futebol a dinâmica que ele me trouxe, quanto a lealdade, quanto ser fiel, quanto ser digno, quanto fazer o trabalho bem feito, o quanto que ele pode aonde ele pode te levar. Então é isso que eu trago para o mercado imobiliário hoje, né? Como corretor de imóveis aqui em Alphaville, eu fico muito feliz de estar passando por esse momento, né, Ben? Porque conectar as pessoas, para mim, é algo mais importante. Inclusive, fiz um story hoje, e nesse story eu comento sobre isso, a dinâmica de você estar com as pessoas, desenvolver conexões saudáveis com as pessoas. Isso, para mim, é uma grandeza ímpar, né? Então, eu fico muito feliz em ter essa frase, que as pessoas acompanham essa frase e saibam que essa frase é muito genuína. Ou melhor, totalmente genuína da minha parte, para com as pessoas que me seguem, para com as pessoas que são meus clientes, são meus amigos. Então é isso, é ter clareza sobre tudo, é ter essa dinâmica e ser autêntico na essência. Isso para mim não tem preço, Ben. Muito legal. Cassiano, eu vou dizer, essa frase para mim é você. Obrigado. Essa frase representa você na íntegra. E é isso. Olha, gente, nós não nos conhecemos há muito tempo. Mesmo Cassiano sendo gaúcho, eu também gaúcho,
cantamos música gaúcha aqui, no nosso aquecimento aqui, gente. A gente se conhece há bem pouco tempo, mas criamos uma afinidade, uma identidade tão poderosa que parece que nos conhecemos há décadas. E eu fico muito feliz de ter você aqui no Café com Ben, porque a gente quer trazer essa autenticidade, trazer quem você é. Muitas vezes nós criamos uma máscara, nós criamos uma face não verdadeira e o cliente percebe isso. Então, seja você ao atender. Mas, poxa, Ben, eu gostaria de melhorar a minha forma de atender isso, então estude, se qualifique, se capacite, mas seja você. Isso que é importante, porque cada um tem um estilo. O Ben tem um estilo, o Cassiano tem outro estilo, e você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, também tem um estilo. Encontre ele. Identifica a tua raridade. E aí, trabalha forte nisso. Não é, meu amigo? Cassiano, olha só, eu tenho aqui um roteiro, né, gente, de perguntas para falar para o meu entrevistado aqui, meu parceirão. Cassiano, bom, você foi um atleta de alta performance, não é isso? Então, para essa alta performance, tem que ter disciplina, constância e, claro, ser muito resiliente, né? Quais paralelos que você enxerga entre o esporte de alto rendimento, no caso futebol, e o universo do mercado imobiliário? Em especial, quero que você fale o que foi deixar não só a tua terra natal no Rio Grande do Sul e ir viver em outros países, mas me fala só, eu também sou um forasteiro aqui em São Paulo, como você. Agora você está mudando para São Paulo, né? Eu já estou há 36 anos aqui. Eu já me sinto um paulistano hoje, mas eu sou gaúcho, eu sou um imigrante. Você hoje é um imigrante. Me conta o que foi ser um imigrante em outros países e essa relação entre o futebol e de alta performance com o mercado imobiliário. Ben, perfeito, uma ótima pergunta. Quanto à colocação do futebol, ele me ensinou muitas coisas, né, Ben, a ser muito resiliente, mas além de todos os adjetivos que se tem, o principal é ser disciplinado. Esse é o grande assunto, é a grande pauta que eu trago do futebol para o mercado imobiliário hoje, porque eu percebo que a disciplina entre as pessoas, ela não é tão comum. Poucas pessoas que são disciplinadas, elas acabam se destacando, ou por um assunto, ou por vender, ou por fazer qualquer outro tipo de trabalho. E houve uma época que não tinha disciplina no futebol. Não, nem nas vendas. Mas sabe que a disciplina é muito, no futebol ela tem duas linhas de raciocínio, né? Uma disciplina do comportamento específico dentro do campo, como você reage, e a outra disciplina do treinamento que você tem. Eu era um cara muito comportado, muito dedicado ao futebol, mas a disciplina, Ben, eu lembro de situações que eu acordava 5:30 da manhã para ir treinar, né, antes de ir pro clube. Naquela época eu jogava no Juventude, onde eu me profissionalizei e tudo mais. Da onde é o Juventude? Juventude de Caxias do Sul. Esporte Clube Juventude, um abraço a toda a galera. Toda a galera do Esporte Clube Juventude tem um carinho especial por esse clube, legal. Porque é ali que acabou formando a minha história. Esporte Clube Gaúcho, onde eu comecei lá no princípio de tudo. Então tem um pessoal de 3 de Maio, uma cidade muito interiorana, pequena, no interior do Rio Grande do Sul. Então minha história começou ali, Ben, e o futebol ele foi me lapidando e foi me trazendo muitos conhecimentos. E quando eu falo em conhecimento, é o conhecer a disciplina, mas sem ninguém te falar, Ben, naquela época não tinha pessoas como você que dão um total ensinamento sobre o todo. A gente fica muito, muito limitado a aprender. Não tinha tanta conexão, não tinha tanta internet, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada. Então, naquela época, eu tô falando de 97, 98 até 2000, né? Era muito difícil você ter conhecimento. Falando, então, de 25, quase 30 anos atrás. 25, 30 anos atrás, né? Eu tô com 41 agora, então essa conexão vem de muito tempo. Mas a disciplina no futebol, a gente vai indo muito pela força do braço, Ben. E eu acho que a grande sacada do conhecimento, e é isso, trazer o conhecimento, ele foi me moldando de uma forma muito autêntica e muito natural. Eu fui aprendendo. E o Cassiano sempre foi esse cara gente boa. O Cassiano sempre foi esse cara gentil, cordial. Sempre foi mesmo lá no campo, junto com os colegas. Como era dividir o dormitório com o Cassiano? Como é que... E me conta dos países também, me fala. Eu fui um cara sempre do Ben. Eu fui um cara do Ben também. O Cassiano sempre foi um cara do Ben. É isso. Ponto. É isso. A frase que eu queria falar era essa mesmo. Boa. Mas eu sempre fui um cara do Ben e do bem. Legal. Né? Então, eu tenho muita alegria, né, Ben? Eu me sinto muito lisonjeado de poder ter crescido com o futebol, de ter aprendido com o futebol. Não cheguei em grandes níveis profissionais,
profissionais, de conhecimento, de renome e tudo mais, mas a grande sacada aqui não é essa. O que eu trago pra minha vida hoje é o aprendizado que o futebol me deu. E o que eu posso trazer, pensar do futebol, pegar esses ganchos e trazer pra minha vida como profissional hoje no mercado imobiliário. Legal. Então tem muito essa dinâmica, né? Então assim, eu conheci muitos países, Ben, respondendo a tua pergunta, né? Eu conheci praticamente 22 a 25 países, Puxa, né? isso tudo Falo com algumas futebol, línguas. Tudo com futebol, isso. Por quê? O meu pai sempre, quanto a ser do bem, meu pai e minha mãe sempre me deram uma educação muito bacana. Eu sou muito grato a Deus pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã. É uma família, tem a Larissa, tem o André, que você conhece, que são pessoas fundamentais na minha vida, que me dão muita estrutura, muito conhecimento, que me ajudam nos momentos difíceis. Isso é muito importante, né, Ben? A família é pra isso, no final das contas. É pra poder você também tirar um pouquinho do peso das costas e entregar, e a família tá ali pra compartilhar isso e dividir esse fardo, né? Então, assim, viajei muito tempo, viajei por muitos países, conheci muitas cidades. Você ficou viajando no futebol? Então, você já tinha 18 anos? Eu tinha, Ben, quando eu fui pra seleção brasileira em 2000, eu tinha 16 anos. 16 e eu anos. entrei e fui convocado pra seleção brasileira sub-17. E você saiu da tua cidade natal? Qual é a tua cidade natal? Eu nasci em São Martinho, São no Martinho. interior do interior do interior. Dá uma cidade pertinho de São Martinho. Um pouquinho pra frente de Passo Fundo, vai, uns 200, perto de Santa Rosa, Santo Ângelo. Santa Rosa, onde mora a Nai. Sim. Essa Quem pessoa... é a Nai? Quem é a Nai, Cassiano? A Nai é um ponto de atenção aqui muito importante, né? A Nai eu me emociono bastante porque a Nai é a pessoa mais importante da minha vida, Ben. Incrível. Eu não tenho dúvida disso, porque a partir do momento que a gente optou, a gente acabou de noivar, noivamos agora Nai, em março. Beijo, Nai. Saudade de você, Nai. Olha, você é admirada. E esse cara te ama pra caramba. Que demais. Eu te amo muito, Nai, muito. Já fica aqui esse ponto, né? Porque a Nai sempre... que eu precisei, quando a gente precisa de alguém, Ben, e você olha pro lado e você percebe que tem alguém do seu lado, ponta firme, como a Nai foi e é até hoje, dentro do nosso relacionamento, as coisas ficam muito mais leves, muito mais fáceis. O que eu vivo da minha vida vem muito da Nai, então te amo muito, amor, e que Deus te abençoe grandemente. E estar aqui com o Ben é muito derivado da Nai. Fala pra aquela câmera lá, ó, eu te amo, Nai. Fala lá, lá na câmera, Nai. lá, isso. Amor da minha vida, eu amo muito você, obrigado por tudo, você é uma bênção na minha vida, eu sou muito feliz em ser teu noivo, logo logo a gente vai casar, ter filhos, montar nossa família. Noivaram na Itália, que coisa bonita. A história muito da Itália vem derivada do futebol. A gente vai fazer várias transições aqui de tempo, né, claro, e tempo e espaço, mas a grande sacada do futebol é essa, porque o primeiro país que eu fui foi pra Itália. O primeiro país fora... Que eu saí fora do Brasil. Como trabalho, você saiu do Brasil, foi para... Isso, eu fui pra Itália, fui pra Inter de Milão naquela época, e eu tinha ali 18 anos mesmo. Então eu entrei no Juventude com 16, me profissionalizei ali, fui pra seleção brasileira, seleção gaúcha, e aí com 18 anos para 19 eu fui pra Itália. E aí eu fui pra Inter de Milão, onde eu conheci muitos jogadores de nome, né, consagrados no futebol mundial e tudo mais. Então ali foi um primeiro ponto que eu observei e consegui entender, porque para quem vem do interior, você tem uma percepção do mundo um pouco menor, quem sabe, não sei se esse é o adjetivo correto, mas o mundo ele parece ser menor, ele parece ser menor, porque você é criado de uma forma, entre espaço, uma forma menor, né, então é muito mais fácil o acesso às coisas, não tem um trânsito como tem em São Paulo, então as coisas acabam sendo muito mais dinâmicas, e eu aprendi muito na Itália, Ben, muito da cultura, né, desenvolvi a questão de língua, né, de falar italiano, busquei entender, porque meu pai, Ben, muito importante, meu pai sempre falou, filho, quando você for para cidades, aprenda quantos habitantes tem e aprenda a língua e conviva com as pessoas. Aprenda a viver isso, porque você não tem preço no futuro do quanto isso vai ser importante para você. E sempre quando eu sento numa mesa para conversar, as pessoas me perguntam, você morou onde? Eu falei, eu morei em Milão. Quantos habitantes tem Milão? 2,5 milhões. Olha, quantos habitantes tem Monza? 120 mil. Quantos habitantes tem aqui? Tantos. E assim a gente vai levantando essas informações. Isso é cultura, né, Ben? É cultura. É conhecimento. É conhecimento. Isso. Conhecimento liberta, transforma. Que legal. E da Itália, então, você Ben, foi pra Itália, onde? Eu voltei pro Brasil. Aí eu vim jogar no Palmeiras B. Joguei com uma galera que até hoje falei, com alguns amigos meus. Então eu vim pra São Paulo. Em São Paulo, morei na Barra Funda, ali perto do estádio do Palmeiras. Então eu tive um tempo no Palmeiras, depois joguei em algumas cidades do Brasil, que depois eu posso contextualizar. Mas da Itália, Ben, eu acabei jogando em outros times da Itália também. Joguei na França, na Suíça, na Alemanha, joguei na China. Fui fazer uma experiência na China muito interessante. Não muito bacana, muito interessante. Porque na época a China era diferente do que é hoje, né? Isso foi em 2004. Caramba! 3 para 4, morei em Guangzhou.
Guangzhou. Então era uma situação um pouco diferente, não é o futebol que é hoje. Lá o futebol tava começando, tava engatinhando, eu fui desbravar esse mercado e, Ben, foi meio complicado, vou te falar. Foi bem complicado, mas a gente conseguiu, o pessoal não fala muito inglês no interior da China. Hong Kong, ótimo, todo mundo fala inglês, é colonizada por ingleses, como Macau por portugueses, não tá tudo certo, tudo em casa. Mas no interior da China o negócio é um pouquinho diferente. Então passei um pouco de dificuldade. Comunicação zero, Ben. Poxa. Ou você falava mandarim, que até hoje não sei falar água em mandarim, né? Então, foi uma experiência muito legal, aprendi muito. A gente aprende na vida como fazer as coisas, como não fazer também, né, Ben? Então, foi uma experiência muito legal. Mas a dinâmica do futebol é essa, me proporcionou conhecer muitos países, voltei pra Argentina, fui jogar na Argentina, vamos lá, Portugal. Uau. Conheci vários países, Uruguai. Mais de 20 países, 25 mas, países. São quase 24 países, que cara, demais. De conhecimento por causa do futebol. Então, o que eu vejo nisso tudo, você contando, como nós sairmos da zona de conforto é que vai te trazer a oportunidade, né? Você teve que deixar a tua casa, teve que deixar a tua família, para correr atrás de um sonho, né? Buscar um sonho. E eu vejo como é desafiador. Então eu particularmente assim não fazia ideia do desafio que é essa rapaziada que deixa a sua casa e tá indo buscar o sonho no futebol e tem que abandonar tudo. E vai viver no dormitório, viver em condições às vezes não tão boas, desafiadoras, né? Ganhando pouco, mas buscando o seu sonho. E eu particularmente, assim como eu deixei o Rio Grande do Sul e vim morar em São Paulo, eu sofri muito, cara. Foi muito difícil pra mim. Eu imagino, Ben. Sofri muito, chorava muito, chorei muito, muito, muito de saudade. Saudade da minha família, saudade da minha cultura, saudade do meu cantinho, sabe? Mas eu vejo que o grande diferencial nosso como ser humano é a resiliência. Certo. E eu vim atrás de um sonho, eu vim atrás de conquistar o meu espaço, de fazer a minha história num território distante. Então, como forasteiro, o que eu tinha de fazer? Eu tinha de ser melhor. Eu tinha de buscar ser o melhor dos melhores, o melhor dos excelentes, porque não tinha jeito. Nessa megalópole, lugar gigantesco, eu mesmo sendo de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, mas aqui São Paulo, Porto Alegre é uma gota d'água aqui nesse oceano chamado São Paulo. E não me arrependo. É bom demais. Então seja bem-vindo a São Paulo, ao estado de São Paulo. O Cassiano não está morando em São Paulo. Barueri, né? Alphaville. Está morando em Barueri, Alphaville. Então seja bem-vindo. Obrigado, Ben. Pela a grande oportunidade de fazer história aqui, meu amigo. Seja bem-vindo, Inai já estará por aqui também. Amém. Obrigado. Ben, essa questão de São Paulo, quando eu relato da questão do futebol, ele me ensinou muito a ter experiências muito cedo. Inclusive hoje, né, hoje em dia eu tenho uma empresa, né, com alguns sócios, Guilherme, Mica, o Nino, o Vini, que é uma empresa de gestão de jogadores de futebol. Porque isso traz muito essa sensação e não fazer com que essa molecada, eu sempre tive um sonho, Ben, de fazer esses meninos do interior conseguir chegar em alguns clubes, criar essa conexão. Certo. Porque eu percebo que no interior, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, tem muitos meninos bons de bola. Talentosíssimos, com força física, qualidade técnica e tal, mas eles não conseguem chegar nos clubes. Então a gente tem essa empresa, um paralelo aqui, essa empresa de gestão de jogador de futebol para poder fazer esse movimento, né? Para poder dar para eles e principalmente fazer com que eles não passem as dificuldades que a gente passou. Esse é o grande ponto que a gente tem. Quanto à questão de vir para São Paulo, Ben, eu sinceramente sou muito agraciado por Deus por ter uma pessoa importantíssima na minha vida que me ajudou demais a tomar essa decisão, foi você. Né? Eu sou muito grato a você, a Rosinha, aos seus filhos, porque quando a gente começou a se conectar, você sempre falou essa mesma frase que você falou agora, me remeteu diretamente a 4, 5, 6 meses atrás, que você falou pra mim, Cassi, vem pra cá, cara. O mercado aqui de São Paulo é muito bom. Para as pessoas que têm dinâmica e querem trabalhar de verdade. E aí eu fiz esse combinado em casa. Eu sentei com a Nayara e falei, amor, vamos topar esse projeto? Vamos fazer esse movimento acontecer? Derivado disso, a gente foi se conectando com algumas pessoas, que a gente vai chegar lá na frente desse podcast maravilhoso. Mas a grande sensação é essa, Ben, é ser muito grato às pessoas que me ajudam. Eu sou muito grato a você, sou muito grato a todas as pessoas que estão comigo no projeto, né? Porque quando a gente combinou esse jogo, a gente falou, cara, tá tudo bem. Porque daí vem a distância, vem a saudade. Cara. E eu passei com 16 anos por isso, Ben. Quando eu fui pra Itália, eu saí daqui, eu tava na praia, litoral catarinense. Sim. E eu embarquei dia 2 de janeiro. Um calor, assim, inacreditável. Embarquei, cheguei em Milão.
Congelante. Menos 7 graus, Ben. Eu saí do aeroporto de Malpensa, peguei o carro, tinha um cara me esperando, peguei o carro, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, Ben, eu olhava na janela, assim, tudo nublado, e eu falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Porque quando você vê a dificuldade em primeira instância, você perde o foco. Você acaba ficando, fica ficando nublado, bota uma cortina na frente do seu objetivo. Então o futebol me ensinou a lidar com isso. Então hoje, tô longe da NAI, tô longe de muitas coisas que eu gostaria de estar próximo, mas eu sei que o mercado, as coisas aqui estão acontecendo de uma forma muito linda e estão me conectando com pessoas que fazem tudo isso me deixar ter muito claro o meu objetivo, né, que é ser uma pessoa no mercado imobiliário de referência e que eu possa sempre ajudar as pessoas. Esse é o meu grande objetivo, Ben. Que legal, Cassiano. Olha, gente, sabe que eu trago isso como parte da minha história? Para você ganhar, você tem que perder. Não tem jeito, não existe ganha-ganha. Para você ganhar, você tem que perder primeiro. Perder o quê, Ben? Perder a proximidade daqueles que você ama. Perder o laço afetivo, muitas vezes, que você cria no ambiente que você cresceu. Perder o que é o seu tempo em estudar, se dedicar, ganhar conhecimento ao invés de estar varzeando. Você vai ter que perder, não tem jeito. E faz parte perder. Agora, quem acha que só ganhar, e que a vida não é assim. A gente já está falando aqui, Cassiano, sobre essa transição, né, do futebol para o mercado imobiliário. Mas me conta, antes do mercado imobiliário, você foi para a área de construção civil, é isso? Me fala. Essa é uma dinâmica muito legal, né, Ben? Porque o futebol te ensina isso. Você perde muito no futebol, você ganha também, né? E você começa a se acostumar de uma certa forma e ter um pouquinho mais de sabedoria sobre gerir essas emoções, né? De saber entender. Sim. Cara, perdi e tá tudo bem. Ganhei e tá tudo bem. Então, quando você ganha, quando você perde, você se mantém estável. Esse é um grande ponto de atenção que eu tento trazer pra minha vida, muito através da NAI, né? Eu faço terapia. A terapia a gente consegue trazer todas as informações de como pode acontecer uma situação, como poderia acontecer e se preparar para isso. E aí, quando chegar nessa situação, se ela chegar, você tá de uma certa forma mais estável, mais sólido para poder enfrentar, né? Então, para mim a terapia a parte psicológica ela é muito importante. E o futebol, queria eu ter a cabeça de hoje, né? Psicologicamente falando, naqueles tempos. Ninguém tem essa oportunidade, mas enfim. Quanto à questão, Ben, do que está acontecendo hoje, da transição da minha vida para São Paulo, sim, passei pelo mercado da construção civil, né? Eu tive uma oportunidade muito grande em Caxias. Quando eu parei de jogar em 2007, no Nascer Caxias do Sul. É um time também de Caxias. Eu comecei no clube Caxias do Sul. Comecei num clube e terminei em outro. Lá a gente foi campeão da Copa Moriti. É um campeonato gaúcho, né? É um pouco menor. E final do ano de 2007 para 2008, eu tive uma lesão muito séria no meu joelho, né, Ben? Isso foi uma dificuldade muito... Isso foi em 2007? E não, a lesão que eu tive foi em 2000, quando eu voltei da seleção brasileira, Ben. Tá. Então eu tive muita dificuldade naquela época, não tinha tecnologia, né, operatória que tem, cirúrgica, médicos, enfim, com o que tem hoje, conhecimento que tem hoje, passei muita dificuldade, consegui jogar ainda por mais 7, 8 anos. 7 anos, com dor? Com dor, bem, medicação, infiltração, passei por um perrengue que inclusive até hoje paga um certo preço dessa lesão, Mas tudo bem, é um pouco descuidado meu, eu tenho que cuidar mais dos meus joelhos aqui, porque eles ainda querem voltar a jogar em alto nível, Ben, aqui em Alphaville, porque eu sei que tem uma galera do futebol aí, ó, quem tá me olhando, tô disponível pra jogar, é só me chamar, sou parceiro. Boa. E tem aquela... Lembra um vídeo que chamava Sunscreen Could Be? Be careful your knees. Okay. Tem esse vídeo, gente, que é o filtro solar pode ser. Daí ele traz diversas recomendações para você. Tome cuidado com os seus joelhos. Cuide das suas amizades. E esse sunscreen é muito legal de lembrar, e ele fala uma das principais: be careful with your knees. Que é os joelhos, eu tive essas lesões no joelho, Ben, e realmente é complicado, hein? Porque toda a parte motora, né, das pernas, você precisa ter esse... O joelho, né? É joelho, Ben, é joelho. E nunca tive outro tipo de lesão, nunca tive lesão muscular, tornozelo, nada. E eu tive essa lesão no joelho que me complicou bastante. Ali eu sentei com o meu staff médico, né, que eu tinha em Caxias do Sul, porque eu comecei lá, então essa estrutura, eu operei em Caxias e tudo mais. Cidade que eu tenho um carinho gigantesco e grandes amigos lá. E quando eu comecei a entender que a lesão tava ficando um pouquinho acentuada, mais grave, a gente juntos optamos em parar de jogar, sentei com o meu staff e falei, cara, então eu vou parar de jogar porque não tem mais sentido, é isso, tá tudo certo. Nesse mesmo momento, a minha prima, Larissa, que mora aqui em Alphaville agora, e o André, naquele momento o André estava vindo de São Paulo pela MPD para trabalhar em Caxias do Sul, e a Larissa morava comigo lá em Caxias.
Então a gente acabou fazendo uma conexão ali, né? Depois o André me conheceu através da Larissa e tudo mais. E aí eu falei, cara, poxa, legal. Eu falei, André, você não tem uma oportunidade pra mim, cara, trabalhar com obra? Olha, eu sei jogar futebol. Se tiver uma vaga pra jogar, eu tô junto contigo. Não sei como é que funciona a obra e tudo mais. Mas eu sou parceiro, eu sou um cara que vou me dedicar muito ao trabalho. Né? E naquele momento as pessoas não levavam fé, porque a vida de jogador é muito mais isso aqui, é pagodinho, festa, é isso, é aquilo. bagunça. E eu falei, não, cara, eu tô muito disposto a trabalhar. E eu comecei a me desenvolver como profissional, porque eu nunca tinha uma CLT. Nunca tinha tido, tinha no futebol também, mas é uma outra dinâmica, é uma outra situação. Quando eu comecei a trabalhar no mercado da construção civil, eu trabalhei dentro da Randon, pela MPD, que é aqui de Barueri, uma das construtoras. Construindo... Eles estavam construindo um pavilhão, o maior pavilhão de pintura e coat do planeta. Pra pintar semi-rebox e rebox, que é o que a Randon fabrica. Carretas, né? O chassi da carreta e tudo mais. Então foi uma experiência incrível, né? Onde eu sou muito grato ao Milton, Mauro, né? Que mora, que são os proprietários da MPD. E principalmente ao André, que me deu a oportunidade. Conheci grandes amigos, grandes situações. Comecei a fazer engenharia civil, acabei não me formando, mas fui até o 6º, 7º semestre de engenharia civil, onde eu aprendi muito. Então, assim, Ben, o mercado imobiliário, hoje, o que eu tenho de conhecimento é muito derivado da construção civil. Né, olha, de trazer cara. Isso pra mim é uma conexão. Então o meu cresce, como se fala aqui em São Paulo, ele não começou há 2 anos atrás, ele começou há 15 anos atrás, lá na MPD, quando eu comecei a entender um pouquinho mais sobre dinâmica de obra, acabamento de obra, como é que funcionam as obras, mas que acabamento é esse? Pra que serve? Qual é o custo disso? É real esse custo, não é? Então eu comecei a ter essa percepção, Bera. Então a MPD na minha vida foi muito importante, graças ao André Bezerra, né, pela oportunidade. Muito legal, a gente conhece a turma da MPD lá, Maurão, Maurão, grande abraço. E também time da MPD lá, pessoal bastante bacana, que legal. Então, olha, eu vejo que isso é estar já à frente. Porque o que acontece? Que eu vejo na corretagem, muitos corretores chegam com a cara e com a coragem, colocam um terninho e vai lá para apresentar sem conteúdo, sem saber de obra, sem saber de estrutura, sem saber de acabamento, sem saber de qualidade, diferentes materiais, iluminação e assim por diante. Então isso, para mim, você já está à frente. Porque isso requer tempo, não é assim, eu não pego essa experiência e esse conhecimento de obra e de acabamento rapidamente, isso demanda tempo, e você já está com isso, você já está no teu HD, já está na tua bagagem, e é mostrar, olha, eu sei o que eu estou vendendo. Porque, gente, vender tem de conhecer. É o primeiro capítulo do meu livro, inclusive, né? Tem de conhecer. Livro sensacional, super indico, eu li, vale muito a pena, um livro maravilhoso sobre vendas, pra quem quer aprender, Ben Jeder, o livro é fantástico. A experiência encantadora de vendas. Sensacional o seu livro, Para você encantar, tem de entender para vender. Logo, o primeiro capítulo do livro, já te convido. Obrigado pela... Imagina, eu que agradeço. Pelo jabazinho aqui. Então, nem foi combinado. Que legal, bom demais. É sensacional o seu livro, Poxa, véio, obrigado. Eu fico feliz aí, porque o conhecimento é o que vai fazer toda a diferença no mercado imobiliário, no mercado automotivo, no mercado da aviação, confecção, não importa, você tem de ter conhecimento. Porque com o conhecimento, você conecta o teu produto à vida do cliente. E é isso, faz toda a diferença. Eu já tenho aqui uma pergunta. Você é um vendedor. Você vende sonhos, né? Sonhos pesados, não é isso? Verdade. Agora, eu quero te perguntar. Vamos ver se a nossa percepção está próxima, né? Você acredita que muitos vendedores subestimam o poder do bom atendimento com entusiasmo? Eu vou dar, para te dizer isso, todos nós somos vendedores. As pessoas que pensam que não são vendedores estão enganadíssimas. Vou dar o exemplo que aconteceu conosco aqui hoje, quando chegamos na recepção. Aquela recepcionista aqui no prédio que te atendeu, você vai saber o que eu estou falando, ela foi uma vendedora do quê? De coisa boa ou de coisa ruim? Ruim. Você sabe muito bem o que eu estou falando. E é isso que nós vimos. Então, para você que acha que vender é só entregar um produto ou um serviço, você está totalmente enganado. Você que está na recepção, você que está no caixa, você que está vendendo um projeto, você que está fazendo um atendimento médico, não importa, contabilista, advogado, você é vendedor. Vendedor de carisma, de cordialidade, de energia, de prazer em servir.
Eu não gosto do que eu tô fazendo. O problema é teu. Faça bem feito. Ame o que você tá fazendo. Quer ter outra oportunidade? Ame o que você tá fazendo. Porque senão, você nunca vai ter outra oportunidade. Não adianta depois reclamar pro papai e pra mamãe que a vida é difícil. Aproveita a tua oportunidade. E é isso que eu vejo. Mas me conta aqui, meu parceiro. Atendimento com entusiasmo. Por que o pessoal é tão morno? Por que o pessoal é tão sem graça? Olha, a gente é temente a Deus, mas eu quero usar uma palavra. Você tem que ser sexy. Para vender, você tem que ser sexy. O que é ser sexy? Não é ser sensual. Não tem nada a ver com sexualidade. O sexy é ser atraente. Para vender, você precisa ser atraente. Que maneira você é atraente? Eu estou atendendo um homem, ele não gosta de um homem como eu. Como é que eu vou ser atraente para essa pessoa? Com conteúdo, profissionalismo, conhecimento, entendendo a vida do meu cliente, saber o que ele está buscando, ou até o que ele nem está buscando eu vou mostrar. Me fala aí um pouco desse entusiasmo, porque você é um cara entusiasta. Você é um cara que gosta de atender com entusiasmo. Fala pra mim. Ben, eu percebo que a energia, né, começando de fato sobre essa situação, você consegue vender aquilo que você acredita. Eu tenho muito essa clareza sobre o que você acredita. Então, assim, eu não consigo vender um imóvel que eu olho para esse imóvel e falo, cara, mas isso aqui não é legal. Eu não consigo ter essa percepção. Eu preciso me conectar com o imóvel para depois me conectar com o cliente para poder falar sobre o produto, porque senão de uma forma eu não consigo iludir o meu cliente. Eu acho que esse é um grande ponto de atenção. Você quer ser simpático, mas você não é. Você não vai conseguir ser um cara simpaticíssimo, um cara muito bacana, um cara extrovertido se você não é. Então assim, Ben, eu comecei no mercado imobiliário, acho que isso é um ponto de atenção. O mercado imobiliário, hoje ele traz uma dinâmica que é o seguinte, as pessoas, elas viram corretores de imóveis. Não todas, mas a maioria. Certo. Eu não virei corretor de imóvel, Ben. Eu estudei para ser corretor de imóvel. Opa! Eu me formei corretor de imóvel. Olha que legal. Criei toda uma dinâmica de estudo. Eu vim para Alphaville, hoje eu estou em Alphaville, trabalhando no mercado imobiliário aqui em Alphaville, porque eu vim para cá fazer vários treinamentos, Ben. Não foi nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Então muito a conexão bom. Que isso gera é um outro discurso, mas o tanto que eu me dediquei pro mercado imobiliário, para aprender, para estudar, para alavancar, para tracionar, isso para mim não tem preço, Ben, porque isso ou você faz ou você não faz, porque ninguém vai fazer por você. O conhecimento não vai cair de paraquedas na sua cabeça e vai entrar e você vai saber. Então assim, eu de fato não virei um corretor. Isso é uma diferença muito grande. Eu me tornei um corretor. Eu sou um cara apaixonado pela conexão com as pessoas. Eu sou um cara apaixonado pelo mercado imobiliário. Porque a vida, Ben, me colocou em alguns pontos, em algumas dificuldades, que hoje eu sou muito grato. Quando a gente tá passando por uma dificuldade, é difícil você ter a sabedoria e compreender lá na frente que isso vai te fazer um bem danado. Mas as dificuldades que eu passei na minha vida, hoje eu olho pra trás e falo, cara, glória a Deus por tudo que eu passei. Porque hoje eu me tornei uma pessoa melhor, uma pessoa que principalmente, antes de qualquer situação, temente a Deus, como você comentou, que acredita num Deus único, onipresente, onipotente, que está sempre junto Amém. Com a gente, Ele está aqui, Ele está com nossos corações, Ele está em todas as formas, e Deus, Ben, fala através de pessoas. E a conexão, ela tem que ser feita com pessoas. Esse responde à questão da minha bio no Instagram. É estar conectado com as pessoas, é porque o propósito é maior. É me conectar por Deus, para entender, porque a dificuldade que eu passei, pode ser que alguém esteja passando hoje, e tá tudo bem, mas a grande sacada não é passar somente por ela, é você lá na frente colher os frutos dessa dificuldade. Falar, cara, glória a Deus que eu passei por isso, aprendi muito com isso. E corrigir. Me tornei mais forte. Me tornei mais forte e esse mesmo erro eu não vou cometer. E a gente não fica naquele ciclo vicioso de fazer e voltar. Faz, volta, pá, problema. Faz, volta, cresce, problema. E de começar a aprender e de fato andar para frente e não andar em círculo. Daí eu tinha uma vida muito, por vários detalhes, eu andava muito em círculo. Cometia os mesmos erros, aí acertava e cometia os mesmos erros. Aí acertava, daí cometia os mesmos erros. E a vida ela é muito injusta, pode ser que seja injusta, mas se você se posiciona, se você estuda, se você busca, eu estar em Alphaville hoje não é acaso, Ben, é porque eu me dediquei e eu busquei estar aqui com todo o meu coração, sabe? Então, estar aqui pra mim hoje é de uma felicidade muito grande, Ben, trabalhar no mercado de Alphaville, né? Isso pra mim é sem, não tem valor, né, Ben? É imensurável. Verdade, é isso mesmo. Olha, quando você falou, Ben, poxa, a gente tá querendo muito ir pro Alphaville, eu lembro que você mandou a mensagem e eu falei, vamos falar agora? E eu tava com a Rosinha no trem-bala. Isso aí, né? A gente tava na Itália também no começo do ano e a gente conversando
no trem. É isso aí. É incrível, né? Mais de 300 km por hora no trem, falando sobre a ideia de vocês virem. Isso é muito legal. Então, tem que planejar. Sim. Não é por acaso. Tem que ser intencionalmente desigual. Esse é o Essa é a sua frase. Essa é a sua frase. Ser intencionalmente desigual. É. E daí eu gostaria de fazer esse paralelo da cultura brasileira com o que você viveu nesses mais de 20 países. O que você vê? Nós temos um país próspero, Muito. Nós temos um povo trabalhador. Quem diz que o brasileiro não é trabalhador não é verdade. Mas o que faz o brasileiro muitas vezes não decolar no seu país? Ele tem que estar em outro país para decolar. Por que aqui não decola? Olha, Bena, é um ponto de atenção que as pessoas têm sobre o todo, né? O Brasil, para mim, é um país maravilhoso, sensacional. Se fosse melhor gerido, e não falo aqui de política, eu aparto esse assunto, mas eu falo aqui de gestão como um todo. Né? Eu falo a nível estadual, a nível federal. O Brasil ele precisaria ser muito melhor gestido, porque ele tem todos os recursos. Então você tem o recurso, você tem uma má gestão, a conta não bate. Então assim, eu percebo que muitas pessoas prosperam fora do Brasil, eu tenho grandes amigos meus que no Brasil não conseguiam, e estão fora do Brasil e são muito prósperos. Por quê? Porque lá tem uma gestão melhor como um todo. Sim. Você tem muito mais estrutura para poder alavancar. A sensação que dá que as pessoas olham para você e falam, cara, esse cara quer crescer. Então se ele quer crescer, a gente vai apoiar de algumas formas. Sim. E parece que aqui é o contrário, o jogo parece que é inverso. Você fala assim, quero crescer. E esse cara quer crescer. Ei, caramba, Segura não ele. É legal, segura a onda. Segura a onda. Isso eu falo em todas as esferas, Ben. Mas quando se fala dessa questão de sair do Brasil e lá você crescer, é muito louco, porque lá as pessoas olham de uma certa forma, cara, caramba, esse cara quer crescer. Então vem junto. Eu acho que é uma questão muito cultural. A gente fala de Itália com faculdades de 2.000 anos, faculdade diferente, tem 2.000 anos, uma das mais antigas do mundo. Então, assim, a gente é muito. A gente tá engatinhando como país, né, Ben? Como estrutura, como logística, como. O Brasil é imenso. Então, acho que falta um pouquinho dessa percepção. E o brasileiro como um todo, acho que ele precisa estudar mais também, Ben. E eu me coloco nesse balaio aí, tá? Eu me coloco junto nesse balaio, porque o estudo, ele é fundamental para você entender o seu livro. Tudo que você criou na sua jornada, na sua vida, você colocou no seu livro sobre vendas. Sim. Né? E você lê o seu livro em 1 mês, 2 meses, e você capta o seu conhecimento e consegue colocar, e a grande sabedoria é essa, colocar em prática. Verdade. E eu acho que esse é o ponto de atenção, porque a gente não consegue no Brasil, às vezes, colocar tudo aquilo que a gente pensa em prática. Porque sempre tem um ponto de trava. Né, derivado de alguma coisa, de alguma situação e tudo mais. Fora do Brasil, acho que você tem muito mais facilidade de fazer com que isso flua, né? Quem sabe, eu acho que esse é um ponto que as pessoas prosperam, quem sabe, um pouquinho mais fora do Brasil do que aqui dentro, né, Ben? Porque fora você vai se dedicar mais, não é? Até porque você fica muito mais limitado com a questão familiar, com a questão de logística. Você não vai ser convidado pro aniversário. Você não tem amigos, né? Então você não vai ser convidado para aniversário, para festa. Então o que você vai fazer? Vai se dedicar. Então quando você tá na zona de conforto, que é no Brasil, no seu estado de origem, né? Nós, no caso, estamos fora do nosso estado de nascimento, você se dedica muito mais. Por isso que é importante, e eu gosto dessa questão americana, da cultura americana, olha, vai para a universidade, tem que ir embora de casa. Por quê? Quando você sai de casa, você passa a ter outras responsabilidades. Quando você está no conforto da casa dos teus pais, tudo é fácil. Não sabe pagar uma conta, não sabe cuidar de si. E isso faz muita diferença. Por isso da intencionalidade. Eu vejo que o brasileiro não é intencional. O cliente entendeu, ele tá vindo. Não, você tem que ser intencionalmente dele. Tem intenção, mostra a tua intencionalidade, qual é o teu propósito, o que você quer. Então, quando vocês ouviram o Cassiano falou, eu tenho que amar o imóvel que eu vou vender. Gente, o amar não está relacionado ao amor afetivo. Não. Talvez o imóvel que o Cassiano está vendendo aqui no Alphaville, o cliente vai colocar abaixo para construir outro novo. Mas a localização é privilegiada, é uma grande oportunidade de negócio, não importa, você tem que entender, o amar é entender, é isso que você precisa pegar essa dica. Mas eu nem gosto. Amar é entender, caramba, entenda o que você vai vender, porque talvez aquele negócio que o cliente está comprando não é nem para ele morar, é um investimento. Isso aí. É investimento, é para colocar abaixo, fazer um novo, é isso que é amar. Não é isso? É isso que você estava falando, Cassiano? Exatamente isso, Ben. Eu penso, essa frase é um adjetivo muito interessante, porque quando você coloca sobre o imóvel, você tem ali 2 lados, né? O cara que quer vender
o cliente vendedor e o cliente comprador. Tô falando aqui somente de compra-venda. Você tem que entender que você jamais pode ser injusto. Então o senso de justiça é o que faz eu amar o imóvel. Porque o imóvel para mim tem que ser um imóvel justo. Um imóvel de 6 milhões o mercado paga hoje. 5 milhões, vamos arredondar. Certo. Aí o cara quer 10 milhões para venda. O cara quer vender quer 10 milhões. Ok. O cara que compra quer pagar 3. Você nunca vai entrar num acordo. Perfeito. E você olha para esse imóvel e fala, cara, esse imóvel não tem sentido para mim trabalhar, porque é um imóvel que não é justo. Tanto para você, quanto para você. Pro Y e pro X. Então a conta não bate. Então o se doar pelo imóvel é quando ele tem sentido de venda, ele fica uma boa negociação para ambas as partes. Né? Então o entender o imóvel é isso. É falar, cara, peraí. O seu imóvel aqui, ele tá fora de preço? Trazer o cliente para a realidade e ser transparente e verdadeiro é um jogo de 4 mãos. Boa. Que você tem que ter com o cliente e falar, cara, esse imóvel tá fora, esse valor tá fora. Eu não vou trazer um cliente meu que quer comprar o seu imóvel fora de preço, não tem sentido. É exatamente que você... Alguns acham que o cliente tem sempre razão. Não, gente. Você tem que dar a real. Hoje eu tava com um amigo aqui do Alphaville, ele me mostrou, poxa, uma BMW 545. Linda. Maravilhosa. Só que olha só, daí eu fiquei imaginando eu vendendo o carro para ele. Pô, um cara alto, com quase 1,90 m, aquele sedã lindo, enorme, para ele tava super bacana. E eu falei, esse carro para você tá impecável, olha, você tem estatura, você é um cara alto, fica super legal. Ao mesmo tempo eu fiquei imaginando eu vendendo para um cara bem baixinho. Cara, que esquisito. Talvez eu não ofereceria esse carro, sabia? Mesmo sendo um carro de maior valor agregado, porque não combina. Perfeito. Isso é ser leal, isso é ser autêntico. Nem sempre vender o mais caro é o que vai te trazer a felicidade e a felicidade do teu cliente. Porque, gente, se você for viver em venda somente por comissão e por ganhar dinheiro e pagar tuas contas e o resto que se dane, você tá no ramo errado. Sai das vendas, vai fazer outra coisa. Porque autenticidade gera recorrência. Gera, como eu estava falando para você, um amigo pedindo, Ben, eu precisava de uma indicação para comprar uma Porsche. Eu falei, puxa, tem o cara certinho. Ale, abração, meu garoto. Beijo para Dani também. É isso, super recomendo, porque quando você é bem atendido, você tem gente autêntica, que está além da grana que vai ganhar, você recomenda. E a recomendação é transformadora. Concordo. É ou não é, meu amigo? Sem dúvida, Ben. O que eu percebo, né? Eu e a Nai conversamos muito em casa, a gente sempre tem um bate-papo filosófico em casa. A Nai é psicóloga ou é terapeuta? É psicóloga. É psicóloga. Psicóloga. Entendi. E a gente coloca sempre na mesa as nossas dificuldades, as nossas dúvidas do dia, o que aconteceu e tudo mais, para ter esse bate-papo filosófico, para compreender e ver a percepção do outro sobre isso. Quando a gente fala sobre a questão de venda, eu percebo que você, sei que você tem isso enraizado já na sua essência, de falar, cara, eu não vou oferecer isso aqui porque não tem sentido, para um cliente X não tem sentido. E é da mesma forma, a gente vai lapidando e se transformando tão intensamente no mercado imobiliário, que chega um certo ponto que você se posiciona e fala, cara, eu não sou qualquer corretor. Eu sou um corretor que eu vou buscar o melhor para os meus clientes. Excelente. Igual ao quê? Igual ao cliente que quer vender, ter um preço justo, o cliente quer comprar, pagar o preço justo. Esse é o ponto de atenção. Então, assim, entender sobre isso, sobre o todo, Ben, desenvolve muita sabedoria, muito conhecimento, muito estudo. A gente não conhece as coisas de um dia pra noite. E além de conhecer, você tem que botar em prática. Eu acho que esse é o grande fundamento, né? Fazer o movimento, se colocar à disposição, Ben, para poder... A gente tem que se mexer. Se a gente não se mexe, se eu não saio do Rio Grande do Sul... É movimento, porque daqui a um ano, Ben, isso vai ficar gravado aqui, ó. Daqui a um ano a gente vai sentar e vai conversar de novo. A gente vai perceber pra onde a gente chegou. Muito legal. Para aonde a gente chegou. Qual é que era o nosso objetivo lá atrás há um ano hoje, né? Daqui a um ano lá na frente. Porque as coisas vão acontecendo e essa dinâmica ela tem que ficar muito clara na mesa. Que jogo você quer jogar? E eu jogo o jogo da clareza, Ben. Essa frase, as pessoas que me conhecem sabem do que eu tô falando. É isso. Pra mim é clareza sobre o processo. Perfeito. Ponto. E nem sempre você vai vender. Essa é a realidade. E não é esse o objetivo, né, Ben? É como Final. pescador, né? Você acha que todo pescador que joga o anzol, ele pesca? Que toda a tarrafa jogada, ela traz peixe? Não, gente. Pescaria é isso. Você tem que lançar, você tem que estar em ação. Não adianta deixar a vara de pescar dentro do barco. Você tem que arremessar. Não adianta deixar a rede dentro do barco. Você tem que arremessar. É isso aí. Então, isso é venda. Venda é movimento. E quando você falou assim de não guardar o conhecimento, a gente usa sempre a história de Davi. Eu adoro a história de Davi. Sensacional. E, gente, Davi foi um menino realmente que teve uma grande oportunidade, mas pense que ele era tão comum e pecador como você e como eu.
mesmo se tornando rei. Mas a história de Davi ela é incrível porque ele, de menino, ele se tornou um protagonista para derrubar aquele gigante que estava lá amedrontando e ia escravizar o povo de Israel através do exército dos filisteus. Mas o ponto é, quando a gente traz essa analogia das pedras, as pedras são o conhecimento. E todos os dias das nossas vidas nós adquirimos conhecimento, ou pelo menos devemos. E cada uma dessas pedras, elas vão para o seu alforje, que é para a sua pochete, se você quiser chamar assim. E você vai guardando isso, porque você vai ser afrontado todos os dias por gigantes, que vão dizer que você não vai conseguir, que você não vai conquistar e que não vai dar certo. Olha, Cassiano, eu tô com 54 anos e os gigantes me afrontam todos os dias. Sabe o que eu faço? Eu abro o meu alforje, escolho uma pedrinha e jogo nele. E derrubo esse cara. E quando ele cai por terra, eu vou lá e corto a cabeça dele. Porque não pense que Davi matou o gigante através da pedrada, gente. É claro que a pedrada foi violenta, que colocou aquele cara de mais de 3 metros de altura pro chão. Mas Davi não ficou olhando somente esse cara caído no chão. Ele correu até o corpo do gigante, arrancou da própria espada e arrancou a cabeça dele. E é o que eu faço todos os dias da minha vida, eu arranco a cabeça dos meus gigantes. Mas eu faço isso através do conhecimento, da experiência. Então não adianta você ter conhecimento, e aí que é o que eu falo do talento, e tá totalmente ligado isso ao futebol. Não adianta você ser talentoso, você tem que ser disciplinado e consistente. E eu admiro o Ronaldo, cara. Eu adoro o português. Para mim, aquele cara é uma máquina. O R7, para mim, é uma máquina, cara, de disciplina, consistência e, claro, o talento nato dele, mas ele é como uma máquina. Podem criticá-lo, podem falar um monte de coisa sobre esse cara, mas para mim ele é um exemplo de atleta, de propósito, e o cara foco, destrói. Né, Ben? Ele é o maior influencer do mundo. Putz, eu ouvi isso ontem, não sei se são 800 milhões de seguidores esse cara tem. Meu, olha só, esse cara tem quase 1 bilhão de gente seguindo ele. Não é admirável? É um cara admirável demais, Cassiano. Eu admiro falando isso do futebol. Meu amigo, mas falando ainda de mercado imobiliário do Alphaville aqui, que é um mercado premium, não é? Total. E eu gostaria de falar o que impede as pessoas de venderem produtos caros, no caso, o teu segmento do mercado imobiliário. E como que dá para corrigir isso na prática? O que você acha aqui falando para a nossa audiência, não só do mercado imobiliário, mas para o automotivo premium também, ou para outros segmentos de joalheria, por exemplo, segmentos de boutique que tem todos com high ticket, produtos de alta qualidade. O que você vê? Qual seria assim o pulo do gato para vender produtos mais caros? Olha, Bena, eu acho que o ponto de toda essa conversa é tudo derivado de conexão, né? Eu percebo que a Alphaville, e aqui fica um ponto de atenção, eu sou muito grato a Alphaville em si, a Barueri, a toda essa região por ter me recebido tão bem. As pessoas aqui são sensacionais, mas de fato a Alphaville é uma região, ela é uma bolha, porque ela é uma cidade pequena, ela é muito fechada no sentido de logística, no sentido de distante um pouco de São Paulo. Então o que eu percebo? As pessoas precisam se conectar. Quando a gente está em Alphaville e quer falar de um ticket, de um high ticket, de uma casa de milhões, você precisa se conectar com pessoas que têm o potencial para fazer esse movimento, para aportar esses valores. Quando você se desloca, e a gente tem muito essa pressão, principalmente eu, por ser mais novo aqui, então eu estava fora dessa bolha e vim para cá agora. Eu percebo que fora, Ben, as pessoas acabam não colocando clareza sobre o produto que querem vender. Então eu acho que quando você vende um high ticket, você tem que ser claro na essência. Muito explicar o que o produto funciona. Essência. Ser claro na essência, Ben, é você estudar o produto, você entender e você compartilhar, você fazer toda uma linha de raciocínio, uma timeline de raciocínio. Por quê? Você tem que saber que uma casa que vale 50 milhões, não são todas as pessoas com uma casa de 50 milhões. Aqui tem muitas pessoas que podem comprar. Sim. Isso é uma bênção, porque é um mercado muito próspero, uma região muito próspera. E eu sou muito grato por estar aqui. Mas agora, você tem que fazer com que essa pessoa entenda o que ela vai comprar, Ben. Porque a pessoa que quer comprar um high ticket, quer comprar um produto de um valor agregado alto, ela quer saber na essência os detalhes desse produto, Ben. E eu falo de carro,
eu falo de roupa, eu falo de comida, eu falo de imóvel. Boa. É isso, você precisa se desafiar muito mais em colocar, ser aquela pessoa que tá comprando e falar, cara, eu tenho 50 milhões hoje. E um detalhe muito importante no mercado imobiliário, as pessoas olham pelo seu próprio bolso. Essa casa de 50 milhões ninguém vai comprar. Aí, Claro. eu não tenho 50 milhões, então ninguém vai comprar. Não, tem gente que compra. E você tem que se colocar na persona daquela pessoa e falar, cara, essa casa é 50 milhões. Por que eu compraria essa casa aqui? Qual que é o detalhe que me chama a atenção? Boa. O que eu quero com essa casa de verdade? Se eu comprar essa casa hoje, hoje eu estou somente com a Nai, não temos filhos. Cara, eu não vou comprar essa casa. Então, pra você que tem filho, essa casa não serve. Que não tem filho, perdão. Mas pra você que tem 3 filhos, mais isso, mais aquilo, que tem tantos carros, que é isso, essa casa serve pra você, porque essa casa tem um valor agregado muito bom. E o valor, Ben, pra quem quer comprar, ele não é o problema. O problema é ele entender pra que ele vai usar. Boa. O que ele vai usufruir nessa casa. Perfeito. Nesse imóvel, no caso, ou com qualquer outra situação. Né? Você vai comprar um carro pequeno para um cara que é gigante? Não. Então não adianta oferecer para ele. Então tem que ter muito essa clareza, né, Ben? De entender que o high ticket, o ticket mais alto do mercado imobiliário, principalmente, ele é muito específico. Então você precisa ser muito assertivo no posicionamento que você tem perante a internet. Legal. Você precisa colocar isso, porque aqui a internet, por sua vez, tem uma força muito grande, né, Ben? Sim, você não consegue encontrar social... 10 clientes no mesmo dia aqui em Alphaville. Se você encontrar 2 pessoalmente, é uma benção e vamos dar glória a Deus. Porque a gente fica trancado no trânsito, então tem uma logística muito específica. Mas assim, Ben, é isso. É entender o que o cliente quer e viver como se você fosse o cliente. E é isso que eu faço, Ben, todos os dias. Você sabe que isso me fez lembrar? Tive a oportunidade de fazer curso Louis Vuitton em Paris. Eu estava sendo treinado por um programa de excelência da Renault do Brasil e eu fui para a França. Inclusive para Le Plessis, que é o centro de treinamento mundial da Renault, que é na Grande Paris. Uhum. Incrível, ficamos uma semana lá estudando e fomos para o campo ver como era o atendimento Louis Vuitton. E a loja mais conhecida, né, Champs-Élysées, a loja referência Louis Vuitton no mundo. E, poxa, que experiência bacana de ver exatamente o que você falou. Parece que o mercado de luxo, e eu costumo falar que as novelas da Globo aí complicaram muito o mercado de luxo, porque o que o brasileiro via nas novelas não existe. Pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, pessoas de roupão em casa. Isso nunca existiu. Isso foi coisa criada por essas novelas. Porque o atendimento premium, o atendimento high ticket, ele é cara a cara. É conexão, que Cassiano acabou de dizer, é se relacionar, é entender o cliente, é atender ao mesmo nível o cliente. Então, parece que eu tenho que atender como um serviçal, eu tenho que atender como um vassalo. Se o cliente está sentado, eu não posso sentar do lado dele. E eu fiquei observando essas nuances. Os vendedores lá na Louis Vuitton estavam exatamente como a gente, sentados conversando, e muitas vezes saía daqui e sentava do lado do cliente. Aceita mais um café? Traz um café. Ah, um café para mim também. Quer dizer que quem está servindo pode também tomar um café? É claro! Então é essa relação de conexão, e isso que eu vejo é um desafio nosso brasileiro, é uma crença limitante da síndrome do cachorro vira-lata. Deixa de ser vira-lata. Você não pode comprar aquele carro, aquele imóvel, aquele relógio, ou aquela joia. Ok, se coloque na vida do cliente, como o Cassiano acabou de dizer. Então tire essas crenças que te limitam. Faça enxergar os diferenciais. E aí você tem que viver isso. E aí vivendo isso é transformador. E a magia foi o que eu vivi. Falei, caramba, mas tem de conhecer. Viva a experiência, gente, porque paladar não retrocede, como fala Carlos Ferreirinha. Paladar não retrocede. Aprenda sabores, aprenda cheiros, aprenda estilos, tenha conhecimento, e aí você passa a entender e perceber. Porque, mais uma coisa, existe uma confusão do bom atendimento relacionado à bajulação. Gente rica quer ser bajulada. Quem disse isso? O cliente não quer ser bajulado. Bajular é puxar o saco, é ser agradável à 8ª potência e até em coisas que não fazem sentido. Então você tem de perceber o seguinte, conecte-se ao cliente através dos diferenciais que você tem para entregar, no conhecimento, no viver a vida do cliente e ser um consultor. E aí a magia acontece. E é isso que eu venho aprendendo e colocando em prática no método Arena de Vendas, trazendo experiências.
E eu vou dizer, nós estávamos num evento BYD semana passada, e eu conversando com o cliente um dia antes, mas já estava vendendo na ação. E eu percebi os vendedores todos trabalhando, veja, ninguém estava no celular, no laptop, cabeça baixada, trabalhando, 3 vendedores lado a lado. E eu vi que esse cliente passou e eu falei, boa tarde, seja bem-vindo. E eu passei e voltei para ele e ele falou assim, quem é você? Falei, olha, eu sou um organizador de um evento que começa amanhã e eu gostaria de lhe desejar mais uma vez, seja bem-vindo. Aceita um café? Daí pedimos o café, sentei à mesa com o cliente, ficamos conversando, já estava fechando a venda, daí o vendedor, vamos aqui para essa... Não pode continuar aqui? Tá tão legal. Então é isso, gente, que se conecta ao cliente. Então, e toma cuidado, você vendedor, que use a tua visão periférica. Muitas vezes a gente está tão concentrado em atender só uma pessoa, ou responder um e-mail, uma mensagem, e parece que eu fiquei cego. Não, não fica cego. Veja o que está acontecendo ao teu redor, tenha a visão periférica e fale, oh, seja bem-vindo, já vou lhe atender. Seja estrategista. E eu percebi isso nitidamente naqueles 3 vendedores. Né? Então seja intencional, cara, seja bem-vindo mesmo. O cliente se sentiu bem-vindo, bateu um maior papão, fizemos foto, ele comprou com a esposa, fiquei sabendo da família dele, vovôs de gêmeos, felizes, o cara um atleta, e papo leve, gostoso. E é isso, vender é isso, gente. Eu não tenho dúvida, Ben, eu acompanhei um pouquinho desse processo do Arena de Vendas, né? E eu vejo que quando a gente coloca energia sobre uma venda, não é sobre o faturamento, é sobre o processo. E aí, o processo ele está extremamente vinculado ao faturamento. E a gente precisa faturar, o dinheiro é importante, a venda é importante, o final, o bater na conta, o cair o Pix, né? Que muita gente fala, Ben, é muito importante, é fundamental. Mas se você perde a linha de raciocínio do processo, a dificuldade de você alavancar e crescer, ela se torna mais difícil. Daí eu percebo que a gente tem que ter um pouquinho enraizado, Ben, de como a gente vai crescer. O crescimento nosso, acho que está derivado totalmente ao nosso passado, né? Porque se a gente colocar lá no passado, e eu tenho muito essa percepção, sabe, Ben? Eu vou te contar um segredinho aqui. Quando eu comecei no mercado imobiliário, eu lembro que eu peguei o meu celular, olhei e falei, caramba, para quem que eu vou ligar? Quem que quer comprar um apartamento? Fala para mim, Ben. Eu olhei pro meu celular e entrei em pânico. E aquele dia, Ben, foi a virada de chave da minha vida. Porque eu olhei e falei assim, cara, não me importa se eu sei ou se eu não sei. Eu só sei que tem gente que quer comprar. Não sei quem é, mas eu vou achar esses caras e eu vou buscar. E eu vou fazer um atendimento de excelência, porque a hora que qualquer pessoa ela quer um apartamento de 100 mil reais, uma casa de 100 milhões, pra mim não importa, o atendimento vai ser exatamente muito o mesmo. A energia que eu vou colocar, eu vou organizar minha agenda, eu vou fazer uma gestão, eu vou estudar pra isso, eu vou aprender, vou me vincular e vou me aproximar de pessoas que têm um conhecimento maior que eu, pra poder atender essas pessoas com excelência, Ben, com verdade, com clareza. E aí o tempo começou a ser distorcido. Porque daí eu olho pra trás, Ben, parece, eu tenho a sensação, e algumas pessoas comentam isso pra mim. Fala, Cassi, há quanto tempo você tá no mercado imobiliário? Pô, tem uns 6, 7 anos, já 10 anos, cara. Falei, não, cara, tem 1 ano e meio, 2 anos que eu tô no mercado imobiliário. E a grande questão é essa, Ben, a intensidade, é uma frase que eu carrego comigo também, que a intensidade, ela distorce o tempo. Porque se você colocar energia, se você olhar, se eu não tivesse colocado toda a energia que eu coloquei, eu não estaria hoje aqui, Ben. Não estaria aqui em Alphaville, no maior mercado que pra mim é o maior do Brasil e um dos maiores do planeta. Com o conhecimento que eu tenho, eu falei, cara, não dá, não vou chegar lá. Só que daí vem o acreditar, né, Ben? É todo dia você acordar e você lembrar daquele celular que não tinha um cliente pra você ligar e que hoje você não tem mais agenda pra atender os seus clientes. Incrível. E aí você começa a olhar e fala, cara, dá certo. Eu acredito, dá certo, vai dar certo. Tá dando certo, já deu certo em muitas coisas. Maravilhoso. Então assim, Ben, eu sou muito grato por poder aprender com pessoas como você, né? Pessoas com todo o seu time que coloca a essência das vendas em primeiro plano. Porque vendas, Ben, é se dedicar, é se colocar à disposição de compreender, ser empático com o seu cliente, seja ele, como você comentou, milionário, seja um cliente de classe A, B, C, não interessa. Não importa. A conexão, ela tem que ser genuína. E a pessoa percebe quando você é genuíno ou não com ela. Verdade. Ela percebe se você quer só vender o negócio ou se você quer entender o que ela precisa. E aí vem algumas frases. Pra que você quer? Como você quer fazer? Qual que é o seu orçamento? Tô aqui pra te ajudar. E vamos colocar na mesa pra ter clareza. Nesse compilado todo, a gente vai achar o melhor imóvel pra você. Seja pra comprar, seja pra alugar, seja pra vender, seja pra investir. Esse é o foco que eu tenho, assim, é o caminho que eu sigo, Ben, diariamente com os meus clientes. Muito bom. Puxa, vou contar outra história também. Daí já foi no sábado. Olha o que aconteceu.
O cliente, eu já estava atendendo, ele também já ia fechar, ele estava esperando a avaliação do carro dele. Eu falei, faça o test drive, não espera. O cliente queria aguardar, você está aqui mesmo, está aguardando. E eu falando com ele, ele falou, posso te perguntar, sabe, eu vou te dizer uma coisa. A tua alegria me irrita. Olha o que o cliente falou. A tua alegria me irrita. Eu falei, me fala um pouquinho mais. Ele, não, é que você tá tão alegre, tão disposto. Eu falei, sabe qual é o segredo? É ser autêntico. Eu preciso acreditar nisso porque tem de ser autêntico. A alegria é uma decisão, não é uma situação. Eu decidi ser alegre, eu decidi encantar. E tem mais, Ben, perdão te interromper, claro, mas é muito importante pegar esse gancho. Tem mais. Me perguntaram já uma frase muito similar a essa. Cara, como é que você tem tanta alegria? Eu respondi pra ele, falei, cara, se você tivesse passado as dificuldades que eu passei, você seria sair daqui correndo e dando glória a Deus e vai, vida que segue. Porque a dificuldade, se você não repete os mesmos erros, ela te impulsiona a uma carga de energia tão linda, Ben. Porque a dificuldade nos galga. Ou a gente fica lá, na dificuldade e entra em depressão e vive o passado, Sim. Ou a gente traciona, vira a chave e foca pra frente, se programando pro futuro e vivendo o presente, né, Ben? Eu acho que isso é muito importante, pegando esse gancho do que você comentou. Exatamente isso. Daí eu conversando com ele, a esposa psicóloga, legal. E ele do mercado imobiliário, financeiro, mercado financeiro. Daí a gente conversou, ele ficou até um pouco constrangido, mas ele também foi autêntico na pergunta dele. Esse cara é de verdade ou não é? E ele viu que eu era de verdade. E a esposa dele, eu conversando com ela, ela falou, né? E ela falou, você sabe que me perguntam isso também? Por que eu sou tão alegre? E daí eu falei, fiz uma correlação. Parece que é só pessoa rica que é feliz. Ah, você deve ser muito rico, você está sempre sorrindo, você já ouviu isso? Daí nós conversamos, se fosse isso, gente rica não se jogava pela janela, né, gente? E quantos se jogam pela janela? E a gente nem sabe. Então, ser feliz é uma decisão. Não é condicional. Não é o teu momento de vida. E é o que eu vivo. Posicionamento, né, Ben? É um posicionamento. Eu quero ser feliz. Cara, pronto. Eu vou ter dificuldade, vou ter problemas, vou ter lutas e tudo mais. Acho que é correlacionado isso ao ponto de vista que você tem sobre as coisas. Porque depois que a gente passa por algumas dificuldades na vida, seja ela grave, forte, pesada, leve, não, mas você começa a olhar para a mesma situação com um ponto de vista diferente. Eu acho que isso que significa ser alegre. Boa. Esse holofote que tá aqui é da alegria, é da energia, da coisa boa. Fala, cara, eu vou viver, meu. Energia quântica. A dificuldade me impulsionou, me impulsionou tanto a viver numa linha de energia tão legal. E eu falo todos os dias, Ben, todos os dias eu posto um vídeo de bom dia. Fala, galera, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, bom dia. Porque eu me preocupo com as pessoas de verdade, Ben. É isso. Porque é isso, é se conectar com as pessoas, é ser realista, é ser verdadeiro, porque a gente tem que entender que o foco é a mesma coisa. Mas como você vê, tem vários pontos de vista sobre a mesma coisa, né, Ben? E aí tem uma decisão. Cassiano, aí cabe você decidir, né? Que papo gostoso. Nosso tempo já encerrou, meu parceiro. Nosso tempo chegou ao fim, tínhamos tempo aqui para falar, conteúdo para falar muito mais. Verdade. Mas quero dizer para você que eu sou bom aluno e eu tomo nota de algumas coisas. Olha só que legal. Cassiano falou, seja claro na essência. Olha que legal. Seja claro na essência. Se posicione, estude e se entregue. Olha que legal. Faça conexão com o cliente. Outra, a venda não é sobre faturamento, é sobre o processo da venda. Tem que viver o processo. É isso aí. E adorei essa eu não tinha ouvido e faz todo sentido, sabia? A intensidade distorce o tempo. Caraca, que poderoso. Eu sou a prova disso, né, Ben? Caraca. Eu sou a prova disso, porque há 2 anos eu não tinha um cliente para ligar, Ben. Hoje eu tô no maior mercado, né, imobiliário do Brasil, como eu falei antes. Isso é só distorcendo o tempo, né, Ben? Só que você tem que ter uma dinâmica, né? Pra poder distorcer o tempo de verdade. Então isso é para os jovens que estão entrando num novo segmento, num novo negócio. Cara, eu vou usar a tua frase e vou dizer essa frase do Cassiano. A intensidade distorce o tempo. Cassiano, para encerrar, meu irmão, fala para mim que conselho você daria ao vendedor, à vendedora, para se destacar no mercado de hoje? Seja de verdade, seja claro e faça tudo aquilo que o seu cliente busca, ou seja, entenda melhor o seu cliente na essência,
busque saber o que ele precisa, o que ele está buscando, se coloque, essa é a frase, se coloque no local, no lugar do seu cliente. Entenda ele na sua essência, para que ele quer, monte uma estratégia, monte um plano e não venda somente por vender. Porque esse cliente ele pode até comprar de você, mas depois ele não vai indicar, ele não vai comprar e você não vai ter essa linha do tempo, não vai continuar, ela vai parar ali. E isso para mim é uma coisa que eu não quero, né? Eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero prosperar, eu quero ser um cara de referência no mercado de Alphaville. Então, para começar, a gente tem que começar tendo um bom atendimento, sendo verdadeiro com as pessoas. Ser honesto, claro e de verdade, Ben. Isso resume muito o que eu sou hoje e o que eu quero ser para sempre dentro do mercado imobiliário e como pessoa na questão da essência também como ser humano, Ben. Muito legal, Cassiano, muito bom. Bom, meu amigo, muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento, a tua história de vida. Fico muito honrado de ter você aqui no Café com Ben, de demonstrar toda essa alegria, essa inspiração aí, os olhos brilhando aí para fazer com que você que está nos acompanhando aqui transforme as oportunidades em negócios reais, não só para você, mas para o teu cliente. Então, quero te convidar a seguir o Ben nas redes sociais, sigam o Cassiano Ricardo também aqui, tá aqui já no nosso rodapé aqui, a rede social do Cassiano. Então, olha, você gostou? Compartilha. Divide isso com quem precisa ouvir, esse bate-papo franco e transparente. E eu quero dizer que você está acompanhando tanto no YouTube como no Instagram. Então aproveita, não importa a plataforma, curta, compartilha e vive esse conhecimento. E eu quero também agradecer a toda a nossa audiência. Obrigado por estarem aqui com a gente, obrigado por dedicar o teu tempo aqui, tanto no YouTube, no Instagram, ou agora também aonde? No Spotify! E eu tô seguindo, também. Hein? Já estou seguindo, legal, já tô inscrito lá no canal. Cassiano, muito legal. Muito obrigado, meu irmão. É isso aí, meu parceiro. Alegria obrigado, ter você aqui. Obrigado pelo muito carinho. Obrigado. E olha lá, bora pra cima, quebrar tudo. E olha lá, gente. Então, até o próximo Café com Ben. É isso aí, valeu!